Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês, desejo a vocês um feliz sábado, que você realmente possa usufruir das bênçãos que Deus tem para você neste dia maravilhoso, esse dia que Ele separou, que Ele santificou, que Ele abençoou, para que fosse um dia especial, onde você, como criatura, pudesse usufruir das bênçãos junto com o seu Criador, com o nosso Cristo Jesus, que nos redimiu dos nossos pecados. Esse é um dia especial, que você tem um dia muito maravilhoso. Tá? Muito bem, ao começarmos a nossa lição de hoje, eu quero orar com você. Neste momento, nosso bom Pai, estamos na nossa sala da esperança, neste momento, para estudar a Tua Palavra, essa lição que é tão maravilhosa, Senhor Deus, sabe, é tão espiritual, que essa lição ela venha realmente, ó Deus, nos elevar para bem perto do Senhor. Querido Deus, te pedimos ao Teu Santo e Bom Espírito para que esteja comigo neste momento e com os meus irmãos que estão participando do estudo dessa lição. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Permaneça o amor fraternal. O título da nossa lição de hoje, a lição de número 13, nós estamos já no finalzinho. Essa é a última lição dessa temporada, a última lição desse trimestre, tá? E eu já quero deixar para vocês aqui um pedido, um apelo a vocês. Estuda a lição. A lição dessa semana será uma lição muito maravilhosa, uma lição de muitos conselhos para nós, como povo de Deus, povo do Advento, povo que aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus, que estudamos a Sua Palavra. Então, queridos, estude mesmo esta lição. Tá? A nossa lição de hoje, nós temos aqui alguns conselhos dados pelo apóstolo São Paulo, que são importantíssimos para nós. Tá? Queridos, nós começamos no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 1, que diz assim, olha, seja constante o amor fraternal. Tá? Esse amor fraternal, esse amor de família, esse amor que Deus colocou no nosso coração desde que quando nós nascemos, nós temos esse amor que é uma dádiva divina. Tá? O amor familiar, o amor de irmão para com irmão, de ser humano para ser humano. Tá? Esse é o amor fraternal, que nós devemos amar os nossos irmãos, amar uns aos outros. Tá? Como uma família única, uma família de Deus, não importando quem nós somos, de onde viemos, da família que nós viemos, da cultura que nós temos, os costumes que nós temos, que aprendemos na nossa família. Tá? Queridos, não importa quem você é, todos nós fazemos parte de uma única família, família espiritual. Família redimido por Cristo Jesus, salvo por Cristo Jesus. Nós somos uma irmandade em todo o mundo. Tá? Essa família, queridos, é que nós precisamos, como diz aqui o apóstolo São Paulo, permanecer com esse amor fraternal de uns para com os outros. Tá? Nós temos aqui alguns conselhos que eu quero compartilhar com vocês. Hebreus capítulo 2, verso 11, por exemplo, diz que os crentes devem fazer uns pelos outros o que Jesus fez por eles. O que Jesus fez por nós, meus queridos? O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Você precisa compartilhar, tá? Como testemunho aquilo que Jesus fez para os nossos irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sal. Sal que traz sabor. Tá? Sal que conserva. Sal fora do saleiro. Tá? O sal só tem um prestígio quando ele sai do saleiro e ele vai para
para a comida. Quando você mistura ele, né, na comida, ele gera ali um sabor. Só que tem que ter uma dosagem correta. Não pode ser muito, né, em excesso, e também não pode ser uma quantia tão mínima que você não sente o sabor. Tá? O cristão foi chamado por Cristo para ser assim. Para ser um cristão, né, que leva sabor de vida para a vida, para aqueles que já não têm mais esperança. O cristão precisa ser um conservador. Conservador de quê? Daquilo que assim diz o Senhor. A palavra de Deus que não pode ser mudada. A palavra de Deus, meus queridos, que nós não temos direito nenhum, né, de achar que nós podemos atualizar a palavra de Deus. Ela é sempre atualizada. A palavra de Deus, desde o começo até o final, quando Jesus voltar, ela é a mesma. Ela não tem mudança, não pode sofrer mudança. Assim diz o Senhor, é para todo sempre. Tá? Você precisa conservar o amor fraternal, essa graça transformadora de Cristo na sua vida, e assim ajudar outras pessoas também, ajudar os nossos irmãos a conhecer a Cristo Jesus e receber esta bênção tão maravilhosa que você recebeu. Tá? Outro conselho também aqui da palavra de Deus, meus queridos, por exemplo, no capítulo 12, 15 ao 17, vem mostrando para nós que o amor fraternal engloba vários elementos, por exemplo, hospitalidade, cuidar dos enfermos, cuidar daqueles que estão presos. A palavra de Deus diz: visitar os presos, visitar os doentes, cuidar daqueles fragilizados, tá? Que já não tem mais esperança, que a vida terminou para eles. Queridos, a palavra de Deus diz que nós precisamos levar vida para aqueles que já não têm mais vida, para aqueles que verdadeiramente, meus queridos, vivem em condições, que ela não consegue compreender que ela já é uma pessoa, que ela é uma pessoa que tem esperança, que tem a vida. Para ela a vida terminou, para ela já não tem mais o que se fazer, Queridos, você precisa levar esperança para estas pessoas, mostrar para elas que existe um Deus, existe um Cristo, que Ele pode transformar a vida dela como transformou a sua. Eu quero até ler esses versos. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu irmão, que conselho maravilhoso! Cuide muito bem de você mesmo, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A nossa vida espiritual, queridos, precisa ser cultivada cada dia pela leitura da palavra de Deus, pela oração. Você precisa estar em comunhão com Deus, suplicando, buscando dele poder e graça para vencer todo pecado, toda tentação, queridos, para que ninguém, diz aqui como a palavra de Deus, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O inimigo, ele coloca muitas dificuldades, muitos problemas, a fim de que vocês se afastem de Cristo Jesus. Mas você não pode permitir de maneira nenhuma que isso aconteça na sua vida. Você precisa estar aos pés de Cristo todos os dias, todos os momentos. Você não pode afastar de Jesus em nenhum momento. Tá? E aqui o conselho continua ainda dizendo: cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú,
o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Você sabe também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Meus amados, meus queridos, Jesus pagou o seu preço altíssimo com o seu sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com sangue precioso. E você consegue entender quanto você custa para Jesus, quanto é o seu valor para Jesus, quanto você é importante para Jesus. E aqui Paulo está dizendo, não seja como o abominável Esaú, que trocou a sua bênção de vida eterna por um prato de lentilha. E quantas pessoas hoje, quantos cristãos hoje, meus queridos, estão trocando a vida eterna, estão trocando o privilégio de viver eternamente simplesmente por um prato de miséria deste mundo, simplesmente por uma balada, simplesmente por uma festa profana, simplesmente por um vício, simplesmente por qualquer coisa banais estão trocando a vida eterna. Queridos, isso é muito perigoso. Esaú, ele procurou voltar depois, adquirir essa bênção, só que ele havia entregado o seu coração ao pecado e ele não achou arrependimento suficiente para voltar. E é isso que o inimigo, é isso que Satanás quer fazer. Fazer com que você se afaste dos caminhos de Cristo Jesus, se afaste da graça de Cristo, se afaste de Deus, trocando a eternidade, trocando a paz que há em Cristo, trocando a vida eterna, trocando o privilégio de viver com Jesus no reino dos céus apenas por um prato de lentilha. Esse contexto aqui, meus queridos, quer dizer para nós trocar tudo aquilo que é de grande e suma valor apenas por coisas banais, por coisas que perecíveis, por coisas que vão acabar por aqui mesmo. O prazer do pecado dura muito pouco. Dura momentos curtos, minutos. Tudo acaba, tudo termina. A promessa de Cristo é que você viverá para sempre. Cuidado para que você não seja um Esaú. E depois, quando o pecado toma conta, quando Satanás toma conta, queridos, assim como Esaú endureceu o coração, por mais que ele chorou de remorso, arrependimento do que ele fez, mas ele já não abria mais o coração para que Jesus pudesse fazer uma transformação na vida dele. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos a semelhança de Esaú. Outro conselho da palavra de Deus, meus queridos, aqui Paulo está dizendo no capítulo 13, verso 3 de Hebreus, honrar o casamento. O casamento, meus queridos, foi uma instituição criada por Deus lá na criação. No começo de tudo, foi criado por Deus. O casamento, ele precisa ser honrado. Infelizmente hoje, o casamento está muito longe daquilo que Deus originou. O sonho de Deus é que o casamento represente exatamente o quanto Deus nos ama. Represente o nosso casamento para com Deus. Por isso Paulo está dizendo, meus queridos, que essa é uma instituição que precisa ser honrada. Nós não temos tempo suficiente para entrar aqui de uma forma mais profunda sobre esse assunto. Infelizmente hoje, muitos casamentos têm se desfeito. Por quê? Porque falta o amor de Cristo em primeiro ponto. Há espancamento de todas
e em variadas formas verbais, né, física, entre outros tantos. Queridos, Satanás ele fez questão de tentar acabar com essa instituição que foi criada por Deus. Mas que Deus cuide da sua vida, que Deus cuide do seu casamento. Que Deus o ajude, que você possa restaurar se houver alguma dificuldade. Também aqui nós temos outro conselho no capítulo 3, verso 4, evitar a cobiça, meus queridos. Tá? E a palavra de Deus diz que nós precisamos contentar com aquilo que nós temos, porque nós temos um Deus que Ele cuida de cada um de nós todos os dias. Nós temos um Deus que Ele está atento com as suas dificuldades, com os problemas que você enfrenta. Deus está contigo. Nós temos um Deus que Ele está cuidando de você. Deus cuida de você hoje, Deus cuida de você amanhã. Você não precisa ficar preocupado, desesperado, sofrendo, agonizando, com preocupações, com ansiedade do seu dia de amanhã, aonde você vai morar, aonde você vai, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Deus está cuidando de você. Você precisa ter esta certeza. E eu quero terminar aqui, meus queridos. Paulo aconselha que nós precisamos também honrar e obedecer os nossos líderes. Os líderes que se esforçam, que lutam, passam por provações, por dificuldades para levar a mensagem para você. Levar a mensagem para você. Queridos, infelizmente há muitos líderes que trazem ensinamentos que não é da palavra de Deus. Cuide muito bem disso, para que você não seja envolvido nesses falsos ensinamentos. Mas há líderes que eles são enviados por Deus. E você precisa obedecer aquilo que eles falam, porque é inspirado por Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz e abençoado dia. Um maravilhoso final de semana na paz e na graça de Cristo Jesus. Queridos, que Deus esteja contigo e até amanhã, com a graça de Cristo Jesus, estaremos de volta na nossa sala. Amém?